Pastor, por que é importante a gente falar? Por que é importante a gente declamar? Por que é importante a gente ter um louvor desse tipo nos nossos lábios? A gente vai falar sobre o idioma de Deus. Pastor, mas tem um idioma de Deus? Tem. Por que às vezes a gente ora e fala, puxa, por que Deus não me responde? Porque a gente não está falando o idioma de Deus, sabe? Se você por um acaso for nos Estados Unidos, se você for em outro país, eu já tive a oportunidade de ir na China. Lá na China é uma dificuldade, porque eles não falam inglês, eles falam mandarim. E tem mais de 14 dialetos, não sei quantos dialetos tem lá. Então eu tinha dificuldade para ir no banheiro, as coisas básicas de comer, eles não entendem. Não adianta, eu falava todas as palavras possíveis em inglês, me referindo ao banheiro, eles não entendiam. Então existe uma linguagem, existe um idioma aqui na Terra, nos lugares que nós vamos. Às vezes a gente foi para Israel e tinha um saudoso irmão aqui, que era o nosso tesoureiro, nosso irmão Dirceu Menezes. E ele quis um terno lá de Israel. Eu falei, eu quero comprar um terno aqui, que eu quero usar esse terno. E ele falou, eu quero ser enterrado com esse terno aqui da terra de Israel. E realmente ele foi enterrado. Mas ele ia na loja, e ele foi umas 3 vezes na loja, e ele não conseguia comprar. Por que ele não... Até que ele veio pedir minha ajuda. Mas eu falava, irmão Dirceu, por que o senhor não consegue comprar? Não sei, a pessoa não me entende. Eu chego lá, eu falo pausadamente para ele não me entende. Eu digo assim, eu quero um terno azul marinho. E ele achava que ele falando pausadamente, a pessoa entendia, a pessoa não entende. Existe uma linguagem, existe um idioma. E nós precisamos aprender a falar o idioma de Deus. Qual que é o idioma de Deus? Aqui em João, no capítulo 8, do 42 ao 43, diz assim: disse-lhe Jesus, se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Foi Deus que enviou a Jesus. Mas olha que ele complementa aqui no capítulo 43. Porque a minha linguagem, porque o meu idioma, não é claro para vocês? Vocês não estão entendendo? Vocês não estão falando a minha linguagem. Nós estamos chocando, vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Porque a minha linguagem não é clara para vocês. Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Qual a linguagem que nós temos que falar com Deus? Qual a linguagem que Deus entende? A principal linguagem que Deus entende é a linguagem da fé. Deus, às vezes a gente ora de maneira errada, se comunica com Deus com a linguagem errada. Como que é a linguagem errada? Uma das linguagens erradas é a murmuração. Ah, Deus não me ouve. Eu acho que Deus me abandonou. Eu acho que o céu está de bronze para mim, que Deus não está me ouvindo, Deus está me provando. Oh Deus, como é triste essa vida, que quarentena é essa, por que eu estou passando por isso? Olha Deus, eu estou doente, olha, eu estou sentindo sintomas, eu sinto dores pelo corpo. Deus escuta essa linguagem e fala, que linguagem é essa? Você está se comunicando comigo desse jeito? Essa linguagem para mim não me afeta nada. Não é que Deus não entenda, e Deus entende, porque Ele é onisciente. Mas esse tipo de linguagem não faz diferença para Deus. Qual a linguagem que faz diferença para Deus? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Qual a linguagem que Deus ouve? Jesus levou na cruz do Calvário, pelas suas pisaduras, eu fui sarado. Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Essa é a linguagem que Deus entende. Qual a linguagem que Deus entende? Senhor, eu sou grato por tudo. Apesar das dificuldades, apesar do que eu estou sofrendo esses dias, o Senhor nunca me abandonou. Eu sei que o meu Redentor vive. Essa é a linguagem que nós temos que ter com Deus. Quando a gente usa a linguagem errada, não há uma comunicação, é uma perda de tempo. E nós temos perdido tantas coisas durante a nossa vida por causa da linguagem errada. Então, o que eu quero dizer para você, eu quero que você entenda, eu quero entender hoje, a mensagem também para mim. Eu tenho usado uma linguagem tão errada. Hebreus 11:3 diz assim, que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então a palavra é muito importante o que nós falamos.
Ah, pastor, aí eu falo um monte de coisa. Durante o dia eu falo mais de 5.000, 10.000 palavras. Falo um monte de bobagem, falo um monte de bobeira, coisas que não edificam, coisas que meus filhos veem. Os nossos filhos prestam atenção no que a gente fala. Qual linguagem que você usa, papai? A linguagem da murmuração, a linguagem do ódio, a linguagem da agressão verbal, ou a linguagem da fé? Filho, existe um Deus que você pode crer nele. Você não precisa ficar preocupado. Você pode se sentir seguro, porque existe um Deus que cuida de você. Eu oro todas as noites pela minha filha. E todas as noites eu oro por ela. E eu digo assim, olha, os anjos do Senhor acampam-se ao seu redor nessa noite. Você vai ser acobertada com o sangue de Jesus essa noite. E você vai ter uma noite de repouso. Será que a gente tem usado essa linguagem? Ou a criança vai dormir com medo, tem pesadelo. Vai dormir. Será que nós temos colocado em prática palavras que são bênção para as pessoas, para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso cônjuge? Ou a gente tem usado palavras erradas? A gente vai dar conta do que a gente fala. É muito importante usar a linguagem certa. Olha só, em Marcos no capítulo 20 ao 24, olha a analogia aqui. Mateus 12, do 33 ao 37, diz assim: considerem uma árvore boa que dá bom fruto. Uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Qual o fruto que a gente tem dado? Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A gente tem que se alimentar das palavras de Deus. Nosso coração está cheio da palavra de Deus. O homem bom, versículo 35, diz assim: o homem bom, do seu bom tesouro, da onde ele tem as coisas boas, onde ele tem um bom tesouro? Na palavra de Deus, nas coisas de Deus. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Então a gente tem que ver de onde a gente está tirando o nosso vocabulário. Para você falar um pouquinho de inglês, né, Daniel? O Daniel aqui, professor de inglês. Você tem que ter um vocabulário, né? Você sabe que tinha um pastor uma vez, Daniel? Pastores que estão aqui. Pessoas sofrem, né? E ele foi numa casa, ele falava muito pouco inglês. Aí a pessoa pensa que falar inglês é fácil, né? É fácil. Chego lá, a pessoa vai entender. Por exemplo, a pessoa raciocina assim, Daniel. Bom é good, né? Good eu já sei que bom é good. E se eu estiver fome, se eu falar para ele, dá um good para mim, ele vai pensar que eu estou pedindo um bombom. Mas é a mentalidade das pessoas, né? Não, mas a gente tem que aprender. Existe um aprendizado dessa linguagem. Nós precisamos aprender todos os dias. Então, tem uma pessoa que foi lá nos Estados Unidos, falava muito pouco inglês. I am hungry. Coisas básicas, né? Aí, a mulher da casa, ele era magrinho, não comia muito, mas a mulher colocou um monte de comida no prato dele, assim, e ele comeu bastante. Aí, ela chegou e com mais comida perto dele, falou assim, enough? Ele falou, deve ser uma outra comida, né? Enough? Não, enough. E ela punha mais comida. Ele não entendia. Ela falava, enough, ele punha mais comida. Porque enough quer dizer, está o suficiente, está bom, já chega. Só que a pessoa falava, pô, eu acho que deve ser um outro, eu não quero mais comer, mas pela falta de entendimento a pessoa sofre. Então nós temos que aprender essa linguagem. Aprendemos a linguagem da fé, para que a gente mude o nosso pensamento. Existem alguns sentidos no nosso corpo que fazem a nossa compreensão. Visão, tato, olfato, paladar. Esses tipos de sentimentos, esses tipos de sensações que nós podemos ter, esses órgãos trabalhando para a gente, eles trabalham de maneira negativa quando a gente se trata de fé. A nossa vista trabalha contra a gente, porque a gente está vendo as coisas e a gente crê no que a gente está vendo. Pastor, eu estou vendo aqui, eu estou cheio de caroço, eu estou com câncer, eu sinto.
Eu estou vendo que a minha conta bancária está zerando. São sentidos que nos orientam. Esse tipo de sentido faz mal para a gente. Mas existe um sentido que nós temos que apurar muito nesse momento de dificuldade, que é a da audição. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O que eu tenho ouvido? Eu tenho que me alimentar dessa linguagem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, queridos? Nós temos que mudar a nossa linguagem. Porque lá em Hebreus, no capítulo 12, 2, diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele que fez, Ele que criou a nossa fé, e Ele que consumou a nossa fé. Então a gente tem que ter o nosso olhar voltado para o nosso professor que vai ensinar essa nossa linguagem, essa linguagem. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Você sabe que nós temos que colocar em prática esse vocabulário novo. Temos que aprender o vocabulário de Deus. Qual o vocabulário que os grandes homens de Deus usaram no momento de dificuldade? Tanto o vocabulário para nós falarmos com Deus, como o idioma para nós entendermos o que Deus está falando. Será que Moisés entendeu o idioma de Deus quando Deus falou para ele assim: olha, só levanta a vara que o mar vai se abrir? É só para quem entende o vocabulário da fé. Se a gente não entender isso, você não aceita. Porque o inimigo ele vai jogar contra nós com outro tipo de vocabulário. Ah, será que você vai conseguir? Será que Deus vai te dar essa bênção? Será que você vai ser vitorioso? Será que você vai ter provisão depois dessa quarentena? O inimigo ele sempre vai tentar deturpar essa linguagem. Por isso que a gente tem que estar definitivamente voltados para esse aprendizado. Lá em Marcos, no capítulo 20, no capítulo 11, do versículo 20 ao 24, diz assim, que de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se, Pedro disse a Jesus: mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenha fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, levante-se e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Linguagem, idioma. Eu lhes asseguro, se alguém o quê? Pensar? Se alguém agir? Não. Se alguém disser, vocabulário, palavra, nós temos que declarar, pela fé. Se alguém disser a esse monte, levanta-se e atire-se ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Qual outro vocabulário? Chamar à existência as coisas que não existem. Mas a pessoa vai orar a Deus e só se lamenta. Muita gente tem agido de forma errada, achando que Deus vai se comunicar com nós pela nossa fragilidade, pela nossa lamúria, pela nossa tristeza. Eu sei que, óbvio, a gente tem que chorar aos pés de Deus, nós temos que derramar, a gente se derrama aos pés de Deus. Mas o que move o coração para que as coisas aconteçam é declarar a linguagem que Deus entende, que é a linguagem da fé. Linguagem da fé. Ah, pastor Ciro, como é que nós vamos fazer? Linguagem da fé. Para tudo que a gente vai viver agora, o que vai trazer forças para nós? É esse entendimento desse idioma que eu vou colocar na minha boca todos os dias, e eu vou começar a usar essa linguagem. Eu falei, sabe, porque existe, por exemplo, se você estudar informática, existe o hardware. O que é o hardware? É um computador no que diz respeito à máquina. E existe o software. Software é a informação que o computador... Você vê programas, hoje em dia nós temos computadores que são muito rápidos. Mas existe uma coisa entre o software e o hardware, que é o drive.
Se não tiver o drive, você não se comunica o software com o hardware. Nós precisamos ter essa linguagem que faz a comunicação com Deus. Esse aqui é o nosso hardware, nosso corpo, nosso ser. Mas existe o software, que é toda a sabedoria, toda a bênção de Deus. Mas a gente não se conecta com o software de Deus porque a gente não está usando o drive, que é a linguagem certa. Parece tão simples, pastor Ciro. Parece tão simples que na verdade é tão difícil para as pessoas crerem, porque é muito fácil. Como que eu vou dizer para esse monte? Como que eu vou dizer para esse problema? Como que eu vou dizer para esse sonho que não se realizou ainda? Olha, essas dificuldades, lança-te ao mar. Só pelo vocabulário, pela linguagem da fé. Que nós possamos colocar em prática a linguagem da fé. Não brincarmos de ser crente. A Deus vai me atender porque Ele está vendo que eu sou uma pessoa boa. Deus está vendo que eu... Sim, claro, importante, nós temos que ser íntegros. Mas o vocabulário, o que Deus entende. O que é que você está falando, Ciro? O que é que você está declarando, Ciro? Não estou entendendo. Você está só chorando, você está só lamentando, você está murmurando. Essa linguagem nem tem esse drive aí, não funciona, não consegue alcançar meu software. Mas quando a gente declara as promessas de Deus, pela fé. É difícil, pastor? Não é fácil. Não é fácil. Eu já tive dores, eu sofri, mas eu falo, por isso que a gente passa por coisas, né, pastor? A gente passa por coisas porque você vai falar com propriedade depois. Eu já vivenciei aquilo ali. Eu passei por 8 anos com dores terríveis. Eu tomava medicação todos os dias praticamente. E muita dor. Até que um dia eu comecei a declarar que Jesus levou sobre si todas aquelas minhas dores, a minha enfermidade. Algo que eu sofri, que eu quebrei, muita gente já sabe, eu quebrei 4 costelas. E 2 médicos me desenganaram, falaram, essa dor que você tem é crônica e nunca mais você vai ser curado disso. Essa é a linguagem do inimigo. Essa é a linguagem. Qual a linguagem que eu vou ouvir? Você nunca mais vai ser curado disso, é uma dor crônica e você vai ter que suportar essa dor para o resto da sua vida. Você vai procurar achar alguma coisa que distrai essa sua dor. E eu não aceitei. Qual linguagem que eu aceitei? Que Jesus já me curou pela fé. Mas eu estava sentindo dores ainda. Mas eu declarava que Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades, todas as minhas dores e pelas suas pisaduras. E eu fiquei declamando isso várias horas, até que eu dormi em cima da Bíblia. E no outro dia eu acordei e nunca mais tive dores. Deus ouviu a minha linguagem. E Deus entendeu o meu idioma. E Deus quer ouvir o idioma dele, para que você se comunique com ele, na adversidade. A gente pensa que vai ser do meu jeito, é do jeito de Deus, querido. Tem que ser no processo dele, tem que ser com a linguagem dele. Lá em Hebreus 11:1 diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se veem. As provas das coisas que não vemos. Pastor, eu preciso ver. Como é que o senhor não está vendo? Eu não estou vendo, não estou sentindo. Fé é a certeza. A certeza no nosso coração. Você declarar a vitória. Declarar que o sonho que você busca há muito tempo, Deus vai te dar. Esse tipo de fé que agrada a Deus, esse tipo de vocabulário, esse tipo de linguagem que Deus entende. Certeza, certeza. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Deus é poderoso. Eu sei que todos os problemas que eu tenho, seja depressão, seja angústia profunda, síndrome do pânico, uma ansiedade monstruosa. Eu acordo o dia desanimado, eu sento na cama desanimado, pastor. Como é que eu posso exercer minha fé? Como é que eu posso mudar o meu dia? Declarando a linguagem de Deus. Senhor, eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu sei que apesar das circunstâncias, o Senhor está comigo. Eu sei que apesar das dificuldades, o Senhor está comigo. Eu tenho visto tanta coisa ruim aí. O mundo, a televisão nos mostra tanta barbaridade, tanta dificuldade. Mas eu me firmo
nas tuas promessas. E eu declaro para mim, o seu idioma, as tuas palavras de vida e abundância. Que eu e você possamos exercer, aprender esse vocabulário e todos os dias declararmos esse vocabulário. É muito fácil reclamar, é muito fácil. Já encostou perto de uma pessoa que tudo vai mal, que só reclama? É muito ruim ficar perto desse tipo de gente. Não fique perto desse tipo de gente. Você tem que buscar pessoas que falam o idioma de Deus, pessoas que falam de fé, pessoas que falam de esperança. Não, eu estou com você, Deus vai te dar vitória, você vai passar por isso aí, você já é vencedor. A certeza das coisas, já imaginar a bênção chegando, a casa que você precisa, o filho que precisa voltar para casa, já imagina, já compra. Mas pastor, ele está nas drogas, ele falou que nunca mais vai voltar. Pela fé, fala o idioma da fé, chama à existência as coisas que não existem, compra a roupa que ele mais gosta. Meu filho vai chegar, mas ele fala, ele sumiu, ninguém sabe, não sei. Começar a exercitar pela fé, começar a sonhar, começar a pintar na tela do nosso coração a coisa já realizada, a certeza das coisas, o vocabulário certo que agrada a Deus, o vocabulário que Deus vai entender, que Deus vai ouvir, que Deus vai responder. Elias, quanto tempo faz que não chove? 3 anos. Mas pela tua palavra, o seu vocabulário, quando você declarar a palavra que eu entendo, a palavra que eu te dou poder, vai chover. Vai lá, Geazi, vai vê se tem algum sinal de chuva. Não tem nada. Vai de novo, certeza. Vai de novo. Na 7ª vez, olha, tem uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem, um negócio que não dá para a gente levar em consideração. Certeza das coisas. Corre, vamos correr que a chuva vai vir pesada, vamos correr que a bênção vai vir grande sobre a nossa vida, porque eu estou declarando a linguagem de Deus. É muito fácil a gente ficar deprimido. Eu tenho ouvido relatos de pessoas que estão sufocadas dentro de casa, numa angústia tremenda, depressão tremenda, porque pensa a linguagem errada e declara a linguagem errada. Só se alimenta de coisas erradas. Nós temos que alimentar o nosso cérebro, porque a palavra de Deus falou para nós aqui que a boca fala do que o coração está cheio. O que o seu coração está cheio? O que você tem declarado para as pessoas que estão próximas a você? Você tem ensinado esse idioma? Vou te ensinar um idioma. Né, Daniel? Vou ensinar inglês para você. Você tem que pegar a pessoa, né? Ensinar o verbo to be, e a gente vai ensinar um idioma do céu. Eu vou te ensinar aqui, olha, vou dar umas palavras-chave para você, vou dar um versículo. O Senhor é meu pastor, o Senhor é teu pastor e nada me falta. Começa no beabá, e assim a gente vai mudar a nossa história, e a gente vai mudar o que a gente fala e o que a gente declara, para que Deus responda as nossas orações. Amém? Que você seja abençoado com essa palavra. Decida a mudar de idioma, decida a mudar o seu linguajar, decida a mudar como que você se relaciona com as pessoas, como é que você verbaliza para as pessoas. A pessoa vem e começa a reclamar, você começa a reclamar junto. E parece uma disputa de quem está enfrentando o maior número de problemas, né? Ah, mas o meu problema é pior que o seu. Esse tipo de linguagem, Satanás, ele gosta. E Deus não ouve. Mas Deus ouve. Quando 2 ou 3, se você estiver em concordância com o irmão aqui na terra, Deus vai realizar lá no céu. É esse tipo de entendimento que nós temos que ter. Mudar o nosso idioma. Eu preciso mudar meu idioma. Satanás, ele vai bombardear. Ele vai fazer com que você declare coisas erradas. Ele vai fazer com que você reclame, você murmure, você diga contra tudo que está acontecendo e comece a falar coisas. Vai dar tudo errado para mim mesmo, porque eu nunca fui aceito. Talvez você tenha problemas de rejeição. Você sabe que uma coisa que eu tenho aprendido, nós como pais, eu sou pai,
Nós temos um papel importante de dar amor, de dar reconhecimento para os nossos filhos. Mas tem muitos pais que são nécios, que são tolos, que não reconhecem que eu tenho que tratar ele na base do chicote para ver se ele vai ser homem. Tem que ser duro. Não pode reconhecer, não pode falar que ama. Essa é a linguagem do mundo, a linguagem do homem medíocre. Mas por que você não pode ensinar com amor? Ensinar com o vocabulário de Deus. Ensinar ao seu filho o idioma de Deus. Quando ele ficar grande, quando ele chegar perto dos amigos dele, os amiguinhos dele, os amiguinhos vão falar tal coisa, ele vai falar um idioma de Deus e todos os amiguinhos vão olhar para ele. O que você está falando? Vai ser maravilhoso? Eu acho bacana, minha filha está aprendendo inglês, é bacana falar inglês. Mas é muito melhor, muito mais maravilhoso ela aprender a falar o idioma de Deus. Para a vida dela, para as coisinhas dela, na escola, com os amiguinhos, para o futuro dela. E ela já tem conhecimento, por isso que nós temos que trazer os nossos filhos aqui para aprender o idioma. Levar na escola dominical, nas congregações, para aprender o idioma. Nós estamos aprendendo esse idioma. E existe um dicionário, um livro de vocabulários que é a palavra de Deus que nos ensina. Tolo é aquele que segue os seus pensamentos, segue o seu entendimento, segue esse vocabulário errado. Pastor, está sendo repetitivo, mas é para você entender, para eu entender. Como eu tenho usado esse instrumento aqui. Eu sou responsável pelas pessoas que estão próximas a mim. Sou responsável pelo meu rebanho, os pastores aqui. E é importante eu ensinar esse idioma. Deus te abençoe. Pai Celestial, nós queremos a cada dia colocarmos em prática, Jesus, os teus ensinamentos. O Senhor só conhece esse vocabulário. O Senhor só conhece esse tipo de linguagem, que é a linguagem da fé. O que toca o seu coração é essa linguagem de fé, a linguagem da esperança, nas coisas que não vemos, nas coisas que não sentimos, no firme fundamento das coisas que não vemos, mas nas coisas que cremos, nas coisas que declaramos. Pai Celestial, que o teu povo possa mudar o seu vocabulário, que o teu povo possa, nas suas casas, começar a usar palavras de sabedoria, palavras que mudam o universo. Tua palavra é verdadeira e muda as coisas com a sua autoridade. A sua autoridade da tua palavra muda as coisas. A tua palavra tem autoridade para mudar o universo e criar as estrelas e criar os mundos. É a tua palavra. E nós estamos declarando a tua palavra, Senhor Jesus. E nós queremos declarar a tua palavra sobre a nossa vida, sobre as nossas atividades, sobre os segmentos, todos os segmentos da nossa vida, em qualquer área. Que possamos declarar, Senhor Jesus, as tuas bênçãos, independentemente das circunstâncias, sabendo que existe um Deus que ouve, mas que ouve a linguagem correta, que ouve a linguagem de fé, que a fé muda as coisas, que a fé muda as circunstâncias. E quantas vezes o Senhor já agiu com a nossa vida, quando nós agimos com fé, mas a nossa mente esquece. Quantas vezes o Senhor foi fiel quando nós agimos com fé, quantas vezes o Senhor nos respondeu de maneira milagrosa quando nós agimos com fé, e quando nós declaramos a tua palavra, esse vocabulário maravilhoso, que muda as circunstâncias, que tira os montes, que tira os problemas. Oh Senhor Jesus, que nós sejamos alunos que façam a prática da tua linguagem todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém.